Agora Deixa eu sim. ver. Agora. Agora. Demorou, mas conseguimos, né? É, só levou 1h30, tá bom. Pronto, Então, deixa eu ver. Pronto. Tá tudo. Estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Tá me ouvindo bem, Jorge? tô te ouvindo sim. Você tá me ouvindo, legal? Tô ouvindo. Bom, gente, hoje a gente vai fazer a live com o Jorge de Souza, que é autor desse livro maravilhoso que eu amei ler, que é o 200 Histórias do Mar. Maravilhoso. E eu queria começar te perguntando, Jorge, um pouco da sua carreira. Como foi que você começou? Como veio essa paixão pelo mar? E logo depois, como é que veio a ideia de escrever o livro? Como foi o que você foi juntando essas histórias? Mas primeiro, vamos lá, vamos do início. Fale um pouquinho da sua carreira para nós aqui, marítimos. Então, eu sou jornalista, tá? Eu não sou navegador. Eu, eu gosto do mar, sempre gostei. Cresci na beira do mar, etc. Hoje em dia eu moro longe dele, inclusive. Mas eu sempre gostei do mar. Mas eu não sou da área. Eu sou um, um navegador de poltrona. Eu leio muito, então eu acabei aprendendo muito. E durante muito tempo eu fui diretor de uma revista de barco chamada Revista Náutica, e em duas fases diferentes. Eu sempre trabalhei com revistas. E na náutica, eu sempre ouvia muitas histórias, lia muitas histórias, ficava sabendo de muitas histórias, porque imagina a quantidade de histórias que o mar já produziu, né? Porque Muitas. Com certeza, muitas. ele é gigantesco, né? E ele é gigantesco e tudo no passado acontecia pelo mar. Não tinha aviões, essas coisas, né? Então, tem um acúmulo de histórias absurdas. E eu sempre gostei muito de histórias verídicas, tá? E aí eu comecei como passatempo, eventualmente até publicava uma ou outra na revista, mas como passatempo eu comecei a juntar essas histórias, a coletar essas histórias. Eu virei um colecionador de histórias, né? E sempre pensando, falei, um dia que eu tiver tempo livre, eu escrevo essas histórias, né? E quando foi há uns 7, 8 anos atrás, eu larguei a direção da revista, passei a trabalhar em casa, etc. E eu falei, bom, agora está na hora de contar aquelas histórias, né? E aí eu comecei a pesquisei mais ainda, adoro pesquisar, adoro. Meu verdadeiro prazer é pesquisar. E aí eu fui juntando histórias, tinha uma quantidade absurda, tem uma quantidade absurda, e aí selecionei algumas e falei, bom, isso aqui eu vou transformar num livro. Mas, na verdade, eu fiz um livro por um prazer pessoal meu, né? Mas as histórias são tão bacanas, são tão extraordinárias, são tão dramáticas, a grande maioria delas, inclusive, que elas acabam atraindo muito a atenção das pessoas, porque algumas Com situações, certeza. algumas situações são tão limite que a pessoa se transporta, se coloca no lugar de quem viveu aquilo, né? Eu, Com graças, certeza. eu, graças a Deus, não vivi nenhuma delas, né? Eu só conto as histórias e quando o pessoal fala, gostei muito do livro, eu entendo como um elogio, claro, mas eu entendo que o maior mérito são das histórias em si, né? Talvez eu tenha tido só o mérito de coletá-las, né? E de redigi-las de uma maneira que as pessoas compreendessem bem, porque eu não faço livro para navegantes, eu não uso uma linguagem náutica, né? É, porque eu acho que a grande maioria das pessoas que vão se interessar pelas histórias não são do mar, não são. Aí que você se engana. Não, tô brincando. O, Tem também. o grande público, com certeza, né? O grande Não, público é o curioso. eu acho que a grande maioria talvez seja como eu. Gosta do mar, mas não tem a vivência no mar, como, por exemplo, vocês, né? Da Marinha Mercante, e os velejadores, etc. Mas a grande maioria das pessoas pelo que eu tenho
sentido, porque eu publico também na UOL muita coisa, então muitas pessoas se reportam a mim através da UOL, e o que eu percebo do perfil é que são pessoas assim como eu, elas gostam do mar, têm um baita medo barra respeito, qualquer coisa assim pelo mar, e elas se identificam com as histórias porque as histórias realmente são extraordinárias. E eu, quando estou escrevendo as histórias, eu também fico empolgado. Na verdade, antes de eu decidir escrever uma história, eu pesquiso muito, porque eu quero ter certeza de que ela aconteceu ou, ao que tudo indica, aconteceu daquela maneira. Porque eu Sim. não sei fazer ficção, não faço romance, não romanceio as histórias. Eu sou um jornalista, então o que eu escrevo é como se fosse uma reportagem daquele caso que aconteceu, né? E aí eu pesquiso muito para ter certeza de que elas são verídicas, porque muitas vezes eu fico muito em dúvida se aquilo pode ter Realmente acontecendo, né? acontecido. Às vezes a história é tão extraordinária que a gente fica até meio impossível de ter acontecido dessa maneira, mas É um, com pesquisa e dedicação a gente chega, acho que o próximo, ou o mais próximo da verdade possível. Não sei como é esse trabalho de pesquisa. é bem complexo, principalmente quando você tem Acidentes antigos, porque e tem uma parte do seu livro, né, que é a isso. primeira parte, que vai Eu, falar de eu divido. 1500 a 1800, então deve ser bem difícil pesquisar acidentes de 1500 a 1800. Tem muita carência de informação. Eu busco muito livro, como vocês podem ver alguma coisa aqui atrás de mim, mas eu busco muito coisa fora do Brasil também. As histórias mais antigas são mais difíceis, porque naquela época não tinha muita informação fidedigna, né? Então ali é um pouco mais complexo. Mas, na verdade, as histórias mais difíceis de contar, que eu tenho mais dificuldade em decidir publicar, depois de me convencer de que a minha pesquisa está ok, são aquelas histórias onde não houve sobreviventes. Sim. Porque aí você não tem nenhum um testemunho de alguém que tenha vivido aquilo, né? E algumas histórias bem mais recentes, que não estão muito em literatura nem nada, você tem essa situação, onde, sei lá, morreram todos. E aí? Né? Olha, só rapidinho, o Emilau Academy tá falando onde compra o livro. Eu vou colocar aqui. Peraí. Ixi. Tá, eu vou digitar aqui. Parou. Tá, está aqui. Pronto. Aqui, Emilau Academy, www.historiasdomar.com sem o BR. Na verdade, é muito fácil, porque o site é o nome do livro.com, né? Então é mais fácil. Mas o que eu estava contando para você é assim: é, tem algumas histórias que eu gostaria de publicar, talvez um dia até publique, mas enquanto eu não estiver convencido de que elas de fato aconteceram daquela maneira, como até onde eu consegui ver, eu não coloco, porque é muito é muito questionável depois dizer como é que você sabe disso se ninguém contou, né? Então você pode partir de deduções, etc e tal. E de tanto ler e escrever essas histórias, eu acabei ganhando algum conhecimento mais ou menos técnico da navegação, né? Não prático. Claro que eu já Claro que eu já naveguei, claro que eu já andei de barco, até pela minha atividade profissional, editar uma revista de barco, eu andava bastante. Mas não sou um homem do mar. As pessoas às vezes me perguntam assim: você viveu essa história? Eu falei: não, de jeito nenhum. Você tem história sua para contar? Eu falei: não tenho nenhuma história minha para contar. Não sei se é bom ou se é ruim, mas eu não tenho. Né? Mas é mais ou menos isso. Agora, para minha surpresa, Mari, eu fiz o livro porque eu estava afim de fazer. Porque eu gostava das histórias. Na verdade, eu estava contando as histórias para mim mesmo, né? Mas, para minha surpresa, as pessoas se identificaram muito, gostaram muito do livro. Tanto que Mas eu o livro comecei. é muito legal. O livro É, é contado de uma forma muito dinâmica e além disso, tipo, a edição mesmo visual dele é muito legal também. Então, assim, ele é um livro muito
muito gostoso de se ler. Você vai lendo e ele é emocionante, porque ele tem acontecimentos assim surpreendentes. Eu fiz a opção de publicar muitas histórias de uma maneira resumida, né? Ao invés de publicar poucas histórias com muitas informações. Até porque talvez eu não tivesse tantas informações assim sobre as histórias que eu gostaria de contar. Aí eu resolvi fazer uma coletânea. Então eu juntei muitas histórias, o número é verídico, são 200 histórias, mas algumas são muito curtas, etc. e tal. E tem de tudo. Tem história curiosa, tem história dramática, tem história engraçada, tem história de tragédia, tem um pouco de tudo. Mas, você falou que é fácil de ler. Ele é justamente fácil de ler porque as histórias são curtas, então elas não cansam, né? E o que eu ouço muito é que a pessoa fala, pô, eu comecei a ler uma história e não conseguia parar, e engatava em outra, engatava em outra, engatava em outra, né? Porque como as histórias são curtinhas, a pessoa não desanima antes de ler, né? E Não. é, isso é uma técnica que eu usei, que a gente usa um pouco em revista, isso, em matérias muito longas. É difícil você prender o leitor até o fim, né? Na verdade, eu não tinha por que me estender muito, porque o que eu havia conseguido apurar e confiava na informação cabia ali. Então, deu. Não, com certeza. E assim, eu fico muito grata por você ter escrito esse livro, porque eu aprendi diversas coisas sobre a minha profissão, né? E além do mais, fico mais grata ainda de você ter escolhido colocar várias histórias dentro do livro do que poucas, tipo assim, várias histórias curtas do que poucas histórias longas. Porque assim, você tem um leque de histórias para você querer se aprofundar muito maior. E assim, você consegue tocar vários tipos de pessoas, porque cada pessoa vai ter sua história favorita. Dentro de 200 histórias, você vai conseguir agradar muita É, gente. esse é o princípio básico. Se eu não conseguir agradar alguém com 200 histórias, é melhor desistir, né? Essa, essa Mas, pessoa é muito difícil de ser agradada. mas como as histórias são curtas e são muito variadas, a pessoa... Inclusive, não é um livro que você tem que ler na ordem normal, da primeira à última página. Porque onde você abrir o livro tem uma historinha para você ler, né? Então, eu sempre recomendo para as pessoas, falar, se você tiver com pouco tempo, não precisa começar na primeira página, vai pulando, vai vendo o título que te interessa mais porque eu dou um resuminho da história antes para a pessoa saber se o tema interessa a ela ou não. E eu mesmo sugiro a pessoa que vá fazendo uma leitura salteada, assim. Mas, na verdade, minha surpresa, eles acabam lendo tudo, que eu acho muito legal, né? Mas não, acho que não tem como não ler, porque desperta muita curiosidade, né? Você acaba de ler uma história e já vem outra, e como você falou, você faz aquele resumo, né? Você colocou um título nas histórias, um pequeno resumo. Então, assim, eu ficava lendo, e aí eu chegava assim, não, eu vou ler até essa história aqui, e depois eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer no meu dia. Eu tava de folga, né? Então, eu trabalho numa escala, fico 60 dias embarcado, 60 dias em casa. Então, assim, falo, não, vou ler até essa história, mas aí quando eu via tinha um resuminho e um título mais interessante, me deixava mais curiosa ainda. Aí quando eu via já tinha passado muito, extrapolado muito o limite de horas que eu tinha e o que eu tinha para fazer ficava para outro dia, porque era assim que funcionava. É mais ou menos como série da Netflix, né? A gente assiste, quer assistir um capítulo, acaba vendo três, né? Essa é mais ou menos o que acontece, ainda bem. E Mas eu sou super suspeita, porque adoro tudo que tem relação com o mar, né? Então, tipo assim, eu ficava, ai, é, gente, eu quero terminar esse livro, eu quero terminar esse livro. Muito bom, muito bom. e também eu fico muito feliz que as pessoas vivem me perguntando quando é que eu vou fazer outro, né? E como eu faço isso por prazer, quando saiu esse, eu já comecei a selecionar mais um lote de histórias e comecei a escrever as outras histórias. Já estou terminando. Logo, logo, daqui talvez 2, 3 meses, já sai mais um. Ainda tem mais história para frente, tem história para Ai, caramba. que bom, né? Vamos ter 1.000 histórias sobre o mar, né? Se E o depender de que, 1.500, eu vou ficar muito é, feliz. Eu vou ficar muito feliz. e o que acontece muito, Maria, é que o mar, o assunto, continua gerando novas histórias. E isso realmente é uma coisa que me surpreendeu. Porque, primeiro que eu achei que as histórias iriam ser muito parecidas entre si, né? Eu achei que Não o acho. enredo, o enredo seria mais ou menos o mesmo e ia ficar meio chato, meio repetitivo, meio enfadonho. E não é. Eu comecei a descobrir que cada história, mesmo tendo o mesmo cenário, mesmo tendo até às vezes o mesmo final,
tem alguma coisa no meio da história que a torna diferente das outras. Isso eu descobri. Eu achava que não ia dar certo e deu. E a outra coisa que eu achava que não ia dar certo, sobretudo quando eu comecei a publicar algumas histórias na UOL, que são histórias mais contemporâneas, mais atuais, eu achei que ia faltar assunto, sabe? Uma hora não vai ter o que falar. Nossa, por semana, se eu quiser, eu crio umas 10 histórias que estão acontecendo nesse momento. Isso é incrível. Não é porque veio a tecnologia que acabaram de acontecer as histórias, né, no mar. O Então, mar continua sendo algo para se desbravar, mesmo com toda a muito, tecnologia que a gente tem a bordo. Tipo, quando você fala muito, de grandes navios, né? muito, muito. Se você, só para te dar um exemplo disso, é uma das histórias que estão no livro, que eu acho realmente extraordinária. O recorde de sobrevivência no mar de um náufrago aconteceu há 6 anos atrás apenas. 6 anos atrás. Há 6 anos atrás já existia tudo que tem hoje, já tinha GPS, satélite, tudo, tudo, tudo. E o coitado, que está vivo, para mim é um herói, ele passou 1 ano e 1 mês no mar, sem ninguém encontrar ele. Passou 13 meses à deriva no mar, até que ele foi parar numa ilha, etc. E tal. Então, isso mostra o quão fabuloso é o mar, não é? Porque mesmo hoje, com todos os recursos que a gente tem de tecnologia, etc. e tal, etc. e tal, de movimento nos mares, que não existia essa intensidade de embarcações no passado, um ser humano ainda passa 1 ano e 1 mês sem ver uma viva alma no meio do oceano. Então, assim, o mar continua produzindo histórias de uma maneira extraordinária. Com certeza. Então, matéria-prima para contar a história, na verdade, eu acho que não falta, né? Talvez falte tempo para contar todas elas. Mas isso eu acho realmente impressionante, porque as pessoas, não é o caso de você, mas as pessoas que moram em terra firme, né? Que não vivem no mar, elas têm o mar como uma coisa grande, ponto. Mas elas não sabem quanto grande é. Né? Com certeza. Mesmo quando você fala que o mar ocupa 2/3 do planeta, a pessoa ainda não tem realmente a dimensão do que é. Só quando talvez ela tenha a oportunidade de ir para um ponto do oceano onde ela olhar 360 graus e não ver nada a não ser água, talvez ela comece a ter uma ideia De quão grandioso, né? que é o É o mar. que é mais ou menos do dia a dia que deve ser de vocês, né? Sim, quando eu comecei a minha carreira, eu comecei navegando aqui pelo Brasil, né? E mesmo assim, a gente já tem 10 mil quilômetros de mar na nossa costa, o que já é muita coisa. E eu comecei nos rebocadores offshore, dando apoio às plataformas que estão, às vezes, a 10, 20, 30 milhas, 40 milhas da costa. Então, assim, e em algum momento você não consegue mais ver, né? Nenhum resquício de terra. Aí você já começa a ter uma ideia de quanto é grandioso. Você é um barquinho de. O barco que comecei era de 60 metros. Não é como um barco grande. E você só vê água, só vê água, só vê água. Dificilmente você vê até outro barco ou um navio. Mas eu acho que eu tive a real dimensão do tamanho do mar quando eu vim navegando de Singapura para o Brasil, nesse navio que eu trabalho hoje, que é um navio de 300 metros, já é uma grande diferença. Sim. E foram 30 dias de navegação, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, todos os avanços, ainda é uma viagem de 30 dias de mar, Singapura ao Brasil, cruzando o Índico, né? Cruzando o Oceano Índico, passando pelo Cabo da Boa Esperança, na cidade do Cabo, ali na África do Sul, e vindo e entrando no Atlântico Sul, né? Era a viagem dos meus sonhos, assim, desde que eu comecei na carreira, porque as grandes navegações sempre me encantaram, desde que eu era uma estudante do ensino médio. Então, passar pelo Cabo da Boa Esperança, para mim, era uma questão de honra. Eu tinha que fazer isso enquanto eu fosse uma navegadora. Eu tinha que passar por ali, onde tantos navegadores afundaram, tantas histórias tristes, quanto foi desafiador. A gente tem até um livro, Os Lusíadas, né, escrito pelo Luís de Camões, sobre essa grande travessia dos portugueses para chegar nas Índias. Então, assim,
foi um momento ápice da minha carreira como navegadora, foi ter passado pelo Cabo da Boa Esperança, da Boa Esperança. Ainda quero passar por outros cabos, como o Horn, ainda não Então, passei. esse que eu ia falar, o Esse eu Horn, achei. o Cabo Não. Horn sempre foi o meu fascínio. Eu sempre tive um grande fascínio pelo Cabo Horn, porque eu lia muito, etc. E tal. Eu ouvia muitos relatos de velejadores que já tinham dobrado o cabo, etc. E, tal. E eu fui ao Cabo, fui 3 vezes já ao Cabo Horn e continua sendo um lugar para mim assim impressionante, né? Então a gente desenvolve uma relação com esses lugares que a gente sempre ouviu falar, né, históricos, etc. E tal. E a gente desenvolve uma relação e no meu caso do Horn é uma relação de fascínio e medo, porque é um mar bem complicado ali, super complicado. Se bem que uma vez que eu fui foi até decepcionante, que estava uma piscina. A É, gente tem a mesma história de decepção que os nossos cabos, porque o Cabo da Boa Esperança, todo mundo fala. Maria, quando você passar por lá, é horrível. Maria, quando eu passei por lá, achei que o navio ia afundar. Né? Quando você passa lá, o navio balança de 30 graus para 30 graus até mais. Eu falei, opa, é isso que eu quero ver, é isso que eu quero sentir, essa emoção. Vamos lá. O dia que eu passei, acho que foi o único dia no ano que o Cabo da Boa Esperança estava tranquilo. Isso foi uma frustração enorme para eu mim, não sei se, enorme, eu não sei se enorme. você teve sorte ou azar, mas Eu acho que eu tive azar, porque eu queria realmente ter passado pelo Cabo da Boa Esperança, o antigo Cabo das Tormentas, como uma sim. tormenta, como boa navegadora que eu sou, eu quero passar por uma tormenta. Mas tudo bem, ainda vou passar lá de novo e vou ter essa experiência para contar. Então a gente tem uma história de decepção com nossos cabos parecida. A primeira vez que eu fui ao Horn até que não estava muito ruim. A segunda vez estava uma piscina. Aí na terceira vez, aí sim eu comecei a sentir o que, que era aquela encrenca. Não tanto pelo mar em cima, pela intensidade do vento. É uma coisa absurda nessa vez que eu fui. E isso porque estava, assim, nos padrões do Rony, estava normal. Não estava nada excepcional. Mas eu gosto muito de ouvir essas histórias, sabe? Sempre que alguém fala, oh, nossa, aconteceu um negócio, eu falei, me conta. Aí eu quero ouvir, aí eu vou pesquisar. Tenho muito prazer em fazer isso. Que legal. E falando dessas histórias, afinal de contas, qual é das pessoas que dão feedback para você? Tem alguma história favorita, uma história mais emocionante, a mais chocante? Tem Olha, assim uma média ou é muito assim variado? O favoritismo? olha, como são muitas histórias, as pessoas não chegam a dizer para mim, eu gostei dessa e dessa história, até porque elas não lembram, são 200 histórias. Às vezes ela lembra um pedaço, um fragmento de uma ou outra, assim, né? Então, eu não sei te falar quais histórias os leitores gostariam mais. Eu costumo dizer, quando eu converso com alguém que vai ler o livro, etc., eu costumo dizer o seguinte: eu, particularmente, gosto das histórias da metade do livro para frente, que são histórias mais recentes, digamos assim. Estou falando de 1850 para cá ou 1900 para cá. Eu gosto mais dessas histórias, porque elas são mais próximas da nossa realidade, não é? A gente está falando no caso de 1900 para cá, a gente já está falando de transatlântico, a gente já está falando de navio, né? A gente não está mais falando de caravela. Então, é mais fácil da pessoa ler e visualizar mais ou menos o que ela está lendo. E ao mesmo tempo torna essas histórias um pouco mais próximas da gente, né? Porque não está tão distante assim, não foi há 3 séculos atrás. Então eu gosto mais dessas histórias. Mas eu gosto muito das histórias que, que não tem muitas respostas, sabe? Porque o mar tem uma capacidade de gerar mistérios, porque a gente não tem uma explicação Com para certeza. muitas coisas que acontecem nele, que são extraordinárias, que talvez nenhum outro ambiente no planeta consiga produzir isso. Né? Voltando àquela história, mesmo hoje, com toda a tecnologia, com todo avanço, tem inúmeros casos que ficam sem solução. Você pode Com certeza. ter hipótese, mas você não pode ter certeza, afirmar com certeza nunca. Né? Então eu gosto muito desse tipo de história, porque ela
aguça até a imaginação de quem está lendo, né? De você tentar achar alguma explicação que eventualmente eu nem coloquei lá, pode ser que eu tenha esquecido alguma hipótese, a pessoa desenvolve. Eu, particularmente, gosto muito dessas. Mas você tem a sua favorita ou as suas 3 mais favoritas, um top 5, assim, de Olha, assim, histórias? por uma coincidência, eu gosto muito, embora seja uma história bem pesada, mas eu gosto muito da última história do livro. A última. Que na verdade é a única história do livro inteiro Deixa eu onde, lembrar qual é ela. Eu tô é, aqui com o livro. onde ainda não existe um final. É a última. Ela é razoavelmente... Essa, é o padrão do livro, ela é razoavelmente longa, deve ter umas 8, 10 páginas. Mas ela é a única história do livro onde ainda não existe um final. Porque é um caso que ainda está vivo, né? Sim. E foi aqui no Brasil, né? Tipo, Sim, sim. O que torna ainda mais instigante para a gente, né? Um caso que aconteceu em Angra dos Reis, essa né? história foi aquele argentino que Sim, tentou ajudar um amigo que era um, estrangeiro também, né? sim, O um amigo austríaco. dele austríaco, porque estava com um veleiro com débitos, ele meio que estava falido. Então, o Não é, argentino. ele ajudou o amigo. é, é, Na verdade, se ajudaram mutuamente, parece. Um na questão da manutenção do barco e outras, e desenvolveram uma relação de amizade, né? Que é impossível saber até que ponto que era. E, e esse comandante argentino, os dois moravam sozinhos, cada um no seu veleiro. E esse comandante argentino desapareceu, né? E, na verdade, ele morreu. Porque meses depois apareceu um corpo, etc., tal, que foi identificado como sendo dele. Na ocasião, eu acompanhei muito esse caso, porque ele é recente. Ele é um caso de, se não me engano, 3 anos atrás. 3, 4 anos atrás. E é o único caso do livro inteiro onde não tem um final a história, porque um personagem infelizmente morreu, a gente sabe, é sabido isso. Embora a polícia até hoje não tenha chegado a conclusão alguma no inquérito, que eu acho uma vergonha. E o outro personagem da história fugiu. Então, ele está vivo, mas não está no Brasil mais, até onde eu sei. Então, essa é uma história muito instigante, porque ela envolve, no meu entendimento, um crime, tá? Não acho que foi um acidente. E é um caso que vai, no meu entendimento também, infelizmente, eu acho que vai ficar sem solução, porque não há uma investigação atuante nesse caso. E a história tende a terminar assim, sem um final. O que é frustrante, mas ao mesmo tempo ele mostra bem o que pode acontecer no mar. Porque você sabe muito bem disso. Quando você está no mar, no meio do mar, você e uma outra pessoa, só duas pessoas, não há mais testemunhas, ou se você está sozinho, ninguém pode afirmar nada. Sim, Uma com pessoa, certeza. uma pessoa que desaparece no mar, todas as hipóteses são possíveis. Ela pode ter caído, ela pode ter sido atirada, né? Então, o mar tem essa capacidade. O mar é mais deserto que um deserto, né? Com certeza. Era muito difícil ver um navio quando a gente estava navegando. E quando o navio Sim, passava 10 milhas da gente, quer dizer, mas tipo, quase 20 quilômetros de distância. Então, assim, é gigantesco e solitário. E deserto mesmo, bem é. deserto. Então, ele é um ambiente, na verdade, muito propício para quem quiser cometer algum ato ilícito, né? Porque não tem testemunhas, Não tem como ter controle, né? não tem câmera de segurança, não tem testemunha, entendeu? E isso é uma coisa que é muito, muito forte. A maioria das pessoas leigas assim no tema, elas têm uma certa dificuldade de entender isso. Mas como ninguém achou? Não acha, não acha. Se alguém cair no mar, a probabilidade de encontrar é mínima. Não, muito difícil. É muito Então, difícil. basta a gente ver aí, há 2 anos atrás, o submarino da Argentina que sumiu, né? O
o mundo inteiro procurando o submarino, ninguém encontrava durante 2 meses. Então, isso mostra o tamanho da dimensão do ambiente onde essas histórias acontecem, né? Mas a minha história que eu tenho uma especial relação é essa última história do livro, sim, porque ainda continuo, inclusive, investigando o caso. Eu ainda acho que talvez apareça alguma coisa nova. Nossa, que legal, que legal. Eu lembro do submarino argentino, né? São Juan, né? Acho que era o nome Uhum. dele. São Isso. Juan. Uhum. Eu lembro, eu estava na escola de formação de oficiais da Marinha Mercante na época. Isso. E eu lembro que uma das primeiras notícias que chegou, ou logo as primeiras, falou que assim, a baliza sinalizadora, né, de posição deles parece que não estava funcionando. Que seria o EPIRB que nós temos no navio, que é realmente um equipamento que tem emite uma frequência que os radares conseguem captar, os satélites conseguem captar, manda diretamente para o satélite, que manda para os sistemas de busca e salvamento, né, que são tanto aéreos quanto marítimos. E eu lembro que, eu não sei se processa, faz muito tempo, mas eu lembro que houve algum comentário no jornal sobre isso. Ou então, ou não lembro se foi isso, ou se foi algum comentário de que não houve nenhum ativação desse dispositivo. Não sei. Eu não sou submarinista, né? Eu sou marítima, então não tenho como julgar como são as rotinas de segurança de um submarino. Também não tenho muito conhecimento sobre submarino. Mas eu cheguei assim à conclusão, gente, eu acho, na minha pouca experiência, que ninguém sobreviveu. Porque um submarino, com certeza, tem algum sistema de alerta se ele afundar, que nem um navio. Né? Nós temos EPIRB, nós temos o SART. O EPIRB manda direto para o satélite a frequência da nossa posição, aonde nós afundamos. E o SART a gente pode levar com a gente para dentro de uma embarcação de uma baleeira, uma embarcação de salvamento, né? Uma embarcação salva-vidas. A gente leva esse equipamento que também emite uma frequência que esse que a gente leva para a embarcação salva-vidas, ele já tem uma frequência muito alta, então ele atinge embarcações próximas, né? As embarcações próximas, elas conseguem ver um desenho no radar peculiar, diferente, que são anéis dourados, você vai ver anéis dourados no seu radar, isso quer dizer que tem alguma embarcação salva-vidas ali e alguém está pedindo socorro. E já o EPIRB não, já manda direto para o satélite. Então, assim, Você sabe, Maria, que tem inúmeras histórias de pequenas embarcações, veleiros geralmente, né, que são praticamente ignorados pelos navios, né? Então eu nunca consegui entender. nessa história que você falou, a última, né, que eu acho que ele é peruano, não é isso? Ele é um pescador, né, daqui da costa do Pacífico. Mexicano. Mexicano, isso. Na Ele verdade, ficou ele não é mexicano, ele é salvadorenho e estava no México quando ele foi para o mar. então, eu fiquei chocada porque você relata na história que ele chegou a avistar um navio, que o marinheiro viu ele e simplesmente não falou nada. E eu vou É lhe difícil. falar, Jorge, Jorge, que isso pode ter acontecido sim. Porque nós marítimos, a gente escuta muita história de gente que não prestou auxílio, não prestou socorro. E já escutei histórias de pessoas que prestaram socorro aqui no Brasil e foram punidos pelo cliente por ter chegado atrasado. Porque, por exemplo, toda embarcação ela está dentro de um contrato, né? Ela está levando carga para alguém e tudo isso tem um tempo para ser acontecido. Caso o tempo é, não Respeito. seja respeitado, alguém vai pagar aquela conta. Alguém vai pagar o tempo mais no fundeio, vai pagar. Então, assim, e aí o cliente, mesmo sabendo que a embarcação parou para prestar assistência a um náufrago, o cliente puniu a empresa que estava afretando aquele navio com multa por atraso. E aí foi recorrer na justiça e acabou a empresa ganhando. Mas é para você ver que eu tenho certeza que ele foi visto por alguém e essa pessoa optou não falar nada. Não foi tipo porque você até dá a entender que meio que o marinheiro não acreditou que estava vendo alguém. Não, ele estava vendo, ele não falou para o comandante ou para o oficial de serviço porque ele não quis, porque eles sabem que isso acontece. E isso não é tão incomum da gente ouvir histórias de pessoas que não prestaram socorro ou que prestaram e foram punidas por isso.
É. Sim. Por outro lado, tem uma história que não está no livro ainda, tá? Mas eu até lembro. Spoilers do próximo Não, livro. essa não está no livro, nem vai estar no próximo, vai estar em algum deles no Vai futuro. estar Mas até, nos mais de 200 histórias. mas eu até publiquei alguma coisa que tinha a ver com ela na UOL, que foi o caso inverso de um comandante brasileiro, de um superpetroleiro, que, que resgatou grupos de vietnamitas na época que estava tendo, no final da Guerra do Vietnã, e ele resgatou um grupo grande de vietnamitas, uma operação mega complexa, imagina, um mega petroleiro parando no meio do oceano para resgatar gente que estava num barquinho. E esses vietnamitas vieram parar no Brasil, estão no Brasil, já têm descendentes brasileiros, estão aqui, é uma história muito, muito bonita. E principalmente um gesto muito corajoso do comandante, porque me foge agora o nome dele, ele já é morto, mas os tripulantes que estavam com eles ainda são vivos. E ele teve a coragem de interromper o segmento dele, de parar o navio. Imagina parar um mega petroleiro, teve que ficar dando voltas e mais voltas até diminuir a velocidade. E ele parou porque, não só porque eles haviam avistado o barco, que devia ter umas 10, 12 pessoas nele, e sim porque ele sabia que tinha um tufão se aproximando, uma tempestade chegando muito violenta e aquelas pessoas iam morrer, né? Olha aqui, o informativo marítimo, essa pessoa é a biblioteca da Marinha Mercante. Eu vou te Tá, mandar o WhatsApp dele. Ele sabe tudo, ó. Foi o beleza. Orió e o Jurupema. E o comandante, quem foi? Informativo marítimo. Ele vai falar o nome, ele vai falar. Isso, beleza. Então, essa história é extraordinária. Eu conversei com um dos Célice casais, Menezes. Charles, comandante Charles Menezes, está certo, é isso mesmo. E eu conversei com uma das famílias que estavam nesse barco, que hoje vivem em São Paulo, né? E foi muito bacana conversar com eles. E eles têm um sentimento de gratidão, não só pelo comandante, como também pelo primeiro oficial do navio, que foi quem realmente, na prática, deu uma assistência a eles no navio, eterna. Então, foi um gesto muito bonito. Um dia eu vou contar essa história. Eu vi o Instagram dele, acho que aqui o informativo marítimo está falando, o Tai, ele tem um Instagram que tem uns 10 mil seguidores. E ele contando essa história, exatamente essa que você falou. Eu até pensei em fazer uma live com ele, mas aí fica um pouquinho para mais tarde, que eu estou embarcada, fica um pouco mais difícil. Mas essa história também é linda. E você tem que saber, uma coisa que eu acho que não sei se o pessoal sabe, é que quando você resgata uma pessoa no mar, geralmente a empresa do navio, ela tem que pagar tudo. Ela tem que pagar tudo, entendeu? Até Sim. se, por exemplo, se o país, ela tem que pagar o hotel da família para ficar aqui no Brasil, tipo, tudo. Fica sendo responsabilidade da companhia. Então, é assim que a gente entende por que tem muitos navios que passam direto, sabe? Geralmente, a tripular o comandante. Isso geralmente é uma escolha do comandante, ou então o oficial não passa, ou então o marinheiro não passa informação. Inclusive, no caso do Jurupema, do comandante, ele depois de resgatar, ele parou, se não me engano, em Singapura ou Hong Kong, não me lembro mais onde é que foi, e não deixaram ele desembarcar. Não pode. Não deixaram, porque eles estavam no navio brasileiro, passaram a ser um problema brasileiro, né? E foi assim que eles vieram para o Brasil, se tornaram todos brasileiros. Inclusive, eles... E todo esse processo é pago pela empresa, tipo de repatriação. Então, assim, quando também você entra no navio brasileiro, você está no território brasileiro, porque o navio é uma extensão do território nacional. Então, realmente são questões, assim, de diplomacia internacional bem complicadas. E isso é mais um motivo porque as pessoas passam direto na hora de salvar uma vida humana no mar. Sim. O que não justifica, mas explica. Por outro lado, tem uma história que também não está nesse livro, mas vai estar no próximo, que aconteceu exatamente o contrário. O comandante até parou para socorrer um veleiro que estava sem mastro, perdeu o mastro, tinha uma família a bordo do barco. Ele parou, mas era uma situação tão absurda, porque era um navio gigantesco contra um barquinho pequenininho de fibra de vidro, no mar meio ruim. E o comandante do veleiro ficou desesperado, porque eles iam afundar.
Tá Uma assim vida... nesse livro essa história. Tá assim. Então tá, né? Tá. Faço E confusão com as histórias. eles até tentaram pegar o veleiro e o veleiro foi Exatamente. pra cima do navio, tipo, deu um problema e tal. Tentou Uma hora, ajudar, acabou trabalhando. uma hora que ele queria que o navio fosse embora, que ele preferia ficar sem mastro no mar do que correr o risco, mas no final até que deu De tudo ser certo. esmagado. Bom, falando da minha história favorita, já até falei pra você qual foi a minha história favorita. Como as pessoas, assim, pessoas que não são do mar e pessoas do mar escolhem suas histórias favoritas, né? A minha história favorita é a história do Capricorn, né? Que é um navio a vapor que estava no Cabo Horn. Para quem não sabe, o Cabo Horn é aqui no sul da Argentina, né? E eles eram movidos a carvão mineral naquela época. Essa história eu até marquei, olha. O meu livro é todo marcado, todas essas histórias aqui eu achei fenomenais. Mas a minha Bacana. favorita é a do Capricórnio. Essa história do século XIX, da metade do século XIX. Eu acho que foi a primeira até que eu marquei. Cadê? Tá por aqui. Não. Ela é a primeira, Afundar para Salvar. Eu adorei o título, né? Para salvar o barco, o próprio capitão decidiu afundá-lo. Então, assim, o que acontece é que nesses paióis de carvão, era comum o carvão se auto-incendiar, né? Sim, ele E é exatamente. aí, a autocombustão do carvão. Então, para que eles não... O navio que era de madeira, né? Ou talvez fosse uma interface madeira e a indústria lá do aço, mas eu acho que Não, ele era todo de madeira, né? Ele era todo ele é de todo de madeira. madeira. Esse, por acaso, eu vi. E ele aí, É, a mas continua. manobra, né? Aí a manobra era encalhar ele num banco de areia, né? Esperar a maré subir para que pela uma portinhola que tinha uma gaiutazinha que tem no costado das embarcações de madeira que carregava esse carvão dentro desse paiol. Porque eu pesquisei, o informativo marítimo, ele me deu várias informações que eu vou te passar depois, só não tive tempo. Mas ele me mandou vídeos, documentários, porque ele conheceu um comandante que trabalhou com esses tipos de navio movidos a carvão. Então, realmente, ele me mandou foto, tinha uma gaiutazinha que era por onde do porto se carregava o carvão Abastecia. direto no paiol. Então, a gente começou a criar nossas teorias, eu e ele também é oficial de náutica, que eles encalhavam, deixavam a maré subir, né? Ela entrava por essa gaiuta e submergia o carvão e acabava com a autocombustão do Sim, carvão e depois eles tipo, acredito que eles bombeavam, você até sim, cita, né, que eles tinham uma sim. Até bomba que eles onde eu tiravam cheguei, exatamente. e aí eles voltavam a navegar. Eu, como navegadora, achei essa manobra uma coisa assim incrível. Eu falei assim, gente, que coisa incrível, que história incrível. E fiquei super curiosa. Foi aí que eu entrei, né, em contato com É, você. E você me mandou até foto é. desse navio. Porque esse caso, em particular, é uma exceção. Eu vi o resto desse barco, existe até hoje, porque ano retrasado eu visitei as Ilhas Falklands, as Malvinas, né? O resto do casco que sobrou, mas não é visível o casco, esse barco está lá encalhado, lá, etc. Porque depois que o comandante conseguiu fazer toda essa manobra, esse barco voltou a navegar, até que em algum momento ele ficou naquela região sempre. E até que em algum momento ele foi parar nas Ilhas Falkland, nas Malvinas, e por lá ficou e acabou e está lá até hoje. Mas é uma história realmente extraordinária, porque imagina você partir da premissa de que o comandante vai afundar o próprio barco com o intuito de salvar o barco e conseguiu, de fato. É sensacional, né? Uma outra história muito parecida com essa, onde o comandante também, para salvar, acaba afundando o barco, na verdade, ele acaba queimando o barco. Acho que é uma última história das histórias mais antigas, de 1500 a 1800, que você conta. O comandante teve algum problema e ele estava navegando, acho que nesses lugares muito ao norte, onde tem gelo, onde tem e ele teve problemas com o navio e acaba abandonando, a tripulação acaba abandonando o navio. E ele coloca fogo no próprio navio para que esse navio não vire destroços que afundem outros navios que estavam É, vindo.
Sim. Então, assim, eu falei, gente, que história maravilhosa essa também. Aconteceu em outras histórias também, até mais recentes, até ali na região do Cape Cod, nos Estados Unidos, aconteceu um caso assim também, que o comandante deliberadamente afundou o resto do barco para que ele não causasse um outro acidente, o que é um gesto extremamente nobre, né? Porque o barco dele já está perdido, então ele está querendo evitar que outro barco acabe sofrendo a consequência disso. E é um gesto nobre, né? Afundar um barco é uma situação sempre muito difícil, né? Porque Eu nunca tentei afundar um, mas com certeza deve ser né, muito difícil. inclusive, espero não passar por isso. Mas, Mas olha, eu acho que é mais fácil afundar um barco do que manter ele flutuando. ah, É bem mais rápido para fazer. Para afundar um barco é rapidinho. Mas manter ele flutuando, construir ele, manter ele flutuando demora anos. Esse navio que eu trabalho demorou acho que uns 3, 4 anos para ficar pronto o estaleiro. mas o que eu acho que é muito difícil é você deliberadamente afundar, Sim, com certeza, com certeza. tomar a decisão de afundar um barco. Por exemplo, eu tenho muito contato com cruzeiristas que se chamam, né? Pessoas que moram em veleiros, né? E essas pessoas desenvolvem uma relação com o próprio barco que é muito mais intensa do que a gente tem com a nossa casa, né? Nossa casa é o lugar que a gente mora. Para eles, não. O barco é um membro da família, entendeu? É mais do que a casa, ele é um membro da família. Então, eles desenvolvem uma relação com o barco que é quase uma relação humana. Não é mais um homem ou uma máquina, né? Barcos têm nome, portanto, barcos têm alguma São personalidade. pessoas, são quase Pois é. pessoas, né? Tem E, personalidade. e diversos casos já aconteceram dessas pessoas viverem o naufrágio do próprio barco, e é uma sensação assim que elas descrevem como elas ficam perplexas, né? Porque é como você perder um ente que você gosta, um ente querido, né? Além de você estar perdendo a sua casa e tudo que tinha dentro dela, que possivelmente é tudo que eles têm também, né? Eu adorei a história do navegador que morreu velejando e devido à combinação de umidade e Mumificou. sal, ele mumificou. É E incrível. assim, outros veleiros, depois de anos, encontraram ele navegando ainda e Sim, entraram no veleiro e encontraram ele parado, sim. mumificado. Na Na, na, mesma... Gente, eu fiquei assim, gente, não é, acredito. na Que mesa de navegação. história! Na mesa de navegação. Ele ficou mumificado, realmente mumificado, de uma maneira natural. Foi uma combinação da salinidade onde ele estava com a temperatura. Enfim, ele entrou no processo de mumificação. Não, o corpo não decompôs. E ele foi localizado, eu não me lembro mais, mas foi localizado acho que 2 ou 3 anos depois que o barco dele foi achado, e ele estava lá dentro, mumificado. Era um alemão. É uma história realmente impressionante. Tem fotos, inclusive, dele na internet, porque isso não é tão antigo assim. Não, né? É Foi uma coisa um pouco mais recente. acho que foi nos anos 70, nos anos 80, por aí. Mas é impressionante, não é? Porque, imagina, é um processo de mumificação Não, natural. e é um processo muito específico, né? De uma quantidade de umidade de sal muito específica, específica para mumificar um corpo humano no mar. Gente, eu também foi outra história assim que me marcou profundamente nesse livro. Esse, 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 é, esse foi o verdadeiro barco fantasma, né? Porque é incrível, né? Incrível. Outra história que eu gostei muito é uma que duas embarcações elas afundaram mais ou menos no mesmo período ali perto da Nova Zelândia e se criou dois grupos de náufragos em partes Separa... opostas de uma ilha. E um grupo sobreviveu entre 16 pessoas e o outro só 3. Só que um deles, nesse de 3, eu acho que o comandante sobreviveu. Não é por ser comandante, mas o comandante era um grande líder. Então, quando chegou o resgate, é, os 3 que sobreviveram, que tinham um grande líder, tinham construído um sistema de sobrevivência, alguma forma primitiva de abrigo e tudo mais. Os 16 do outro lado da ilha, que nem chegaram a se comunicar, né? Eles até canibalismo, houve até canibalismo, para você ver como a liderança é uma coisa importante, como ela orienta, como ela guia, até nas situações mais extremas. Então, você vê uma comunidade de 16 homens que
com certeza teria muito mais sucesso do que uma de 3 numa situação dessa. Sem o líder, acabou realmente um comendo o outro, né? Definitivamente no sentido denotativo da palavra, com canibalismo. E no outro lado, onde só 3 estavam, mas tinha um líder entre eles, prosperaram. Foi outra história maravilhosa também. Esse foi um bom caso do certo e do errado, não é? Porque eles estavam no mesmo local, na mesma época, só que em lados diferentes, não tinha um contato entre eles, e um grupo agiu direito, outro grupo agiu totalmente errado. Então, foi um exemplo prático de você ver o resultado que a liderança, principalmente, exerce, né? Porque sem liderança, numa situação extrema, a coisa sai totalmente fora do controle, as pessoas se tornam selvagens, né? Então Selvagens, isso mesmo. preciso ter uma pessoa com um pulso forte para liderar uma situação extrema, como é o caso do naufrágio, que era o caso deles, eram náufragos, etc. Essa é uma história foi bem famosa, né, na literatura, aí, porque é uma história já um pouco antiga, mas ela mostra bem a importância de você ter alguém que dite o rumo do que fazer, porque senão cada um vai querer fazer de um jeito. E aí, Por si vai acabar, tipo assim, a total falência daquele sistema, né? sem dúvida. Essa história é encantadora. Outra história que é muito famosa para os marítimos é a do Torre Canyon, que é uma nota, assim, em uma das histórias tem uma Sim, nota. E sim. essa história é muito famosa pra gente, porque Torre Canyon é um desastre marítimo ali na costa da Cornualha, que foi um dos responsáveis por originar uma convenção, que acho que é a Convenção Marpol, que a gente chama, né, que é combate à poluição por óleo. Combate à poluição, Marpol é Mar Pollution, né? É o combate da poluição dos navios ao sistema, né? Foi Tudo um mega. começou pelo óleo. Tudo começou no óleo. Houveram muitos desastres com vazamentos de óleo com grandes tonelagens. Então, assim, desastres ambientais, econômicos. E o Torre Canyon é um marco, né? O Torre Canyon é um marco. E aí eu não sabia e nunca tinha nas escolas ou os pesquisadores que comentam comigo que o comandante tinha colocado o cozinheiro para ser o timoneiro. Tipo, eu li isso e falei, gente, que impressionante. O comandante estava muito louco nesse dia, muito louco, muito Pois louco. imagina, eu jamais cheguei perto do comando de um navio, a ponto de. Mas imagino que aquilo é uma máquina extremamente complexa quando em movimento, porque o navio não é como um carro que você pisa no freio e para, por exemplo, né? Então, é uma coisa extremamente complexa para você delegar isso para uma pessoa que não tem a noção do que ela está fazendo, né? Mal comparando, foi o que fez o comandante do Costa Concórdia lá, né? Também. Quem estava no Também timão. foi o primeiro a sair, foi o primeiro Pois é. a fugir. E estava no lugar onde não deveria estar navegando de jeito nenhum. Mas, por incrível que pareça, esse tipo de imprudência acontece, né? Assim como eu acho, aí é achismo meu, eu acho que em algumas situações, em algumas navegações, em alguns barcos em alto mar, etc. Eu acho que eles estão navegando mais ou menos às cegas. Tipo, não tem mais muitas pessoas atentas aonde eles estão indo, né? Eu já li algumas histórias assim de navios que chegam com pedaços de um barco engatado lá na proa, lá. Passou por cima e nem reparou, né? Então, eu acho que isso Olha, também pode acontecer. Então, legal. Informativo Marítimo falando que no caso do Torre Canyon, na época não havia o STCW, que é a nossa convenção, que vai delimitar as funções a bordo e o que, é que elas têm competência para fazer, né? E então era comum a função A.B. Cook. Tipo, ele era cozinheiro, mas também era marinheiro. A navio era tripulado por italianos. Muito obrigada. Muito é, obrigada. boa Então, informação. eu não sabia disso. Ótimo. Muito legal esse comentário. Sim, com certeza. Esse foi o que mais me deixou chocada, assim, com a crueldade humana, foi o caso da jornalista, colega sua de profissão, acho que foi na Rússia, ou foi ali na Ucrânia, A do onde submarino, ela, isso, havia um, Dinamarca.
É isso, Dinamarca. Um homem que era. Ele não era submarinista, né? Ele era tipo um curioso, ele era um gênio que Ele era um gênio. construía. Ele construiu um submarino que funcionou, tipo, na casa dele, né? Ele construiu. E ela foi e pediu para fazer uma entrevista com ele e navegar, né? Não sei se submarinos navegam. Eu não sei se esse é o termo certo, mas acho que sim. Mas tá, submergir com ele por um tempo para fazer uma matéria, e ele aceitou. E bom, ele acabou tipo matando ela, esquartejando ela. Então assim, essa Crime pá. história É. é um crime bárbaro demais. E eu li essa história, era à noite, eu tava para dormir, e eu fiquei assim, gente, como é que eu vou dormir agora com uma história dessa? Que eu tô super É. impressionada. Esse caso é recente, tem coisa de uns 10 anos atrás, talvez 15 anos máximo. Ele está preso até hoje. Ele foi condenado, na verdade, à prisão perpétua. E foi uma coisa bárbara. Sobretudo porque aconteceu na Dinamarca. Veja bem, a gente não está falando do terceiro mundo, né? Mas ele era um gênio, na concepção de uma pessoa extremamente criativa, habilidosa. Ele construiu, de fato, o submarino existe ainda, está num depósito lá da polícia, até onde eu sei. E ele construiu um submarino que, de fato, navegava, etc. Não era uma maquininha pequena, era um submarino, se não me engano, de 15 metros. E foi um crime absolutamente bárbaro, porque ele era um psicopata, né? E foi facilmente desvendado o crime, porque ele caiu diversas vezes em contradição, até que, por fim, ele confessou. E está preso até hoje. É um caso muito, muito famoso na Escandinávia, na época. Imagina, na Dinamarca não acontece nada, de repente acontece uma barbárie. Né? Mas é mesmo. E numa situação dessa, um submarino, imagina, é meio fantasioso até demais, né? A pessoa constrói o submarino, mata alguém dentro do submarino, despedaça o corpo, joga no mar. Enfim, uma história muito Com assustadora. certeza. Muito assustadora. Eu fiquei assustada quando li ela e ainda li à noite, assim, eu tava preparando para dormir. Eu fiquei me colocando no lugar dessa jornalista, sabe? E o horror que aconteceu, eu fiquei bem chocada com essa história. Foi uma barbárie mesmo. Outra história que eu acho legal é o menino que naufragou 3 vezes, que também é uma nota pequena, né? E Ele lá teve três. no sul da Argentina também. Isso, ele sobreviveu a 3 naufrágios. E, tipo, eu achei isso também, tipo, oh, nossa, impressionante. A gente já é difícil, às vezes, sobreviver a um. Imagine 3, que sortudo. Que sortudo. E uma criança ainda, né? E ele sendo uma criança, né, gente? Que sortudo. É incrível. Bom, Jorge, gente, se vocês quiserem fazer perguntas, podem mandar aqui, tá? Conte mais sobre o próximo livro que você vai lançar, quando é que ele vai ser lançado. Eu sei que bem aqui já tem novas histórias do mar, mais casos verídicos de É, façanhas, dramas, aventuras e odisseias no oceano. Conte um é, pouco mais sobre esse livro que está vindo aí pra gente, que com certeza eu vou estar lá para comprar. que bom. São mais de 200 histórias, né? Também mais ou menos seguindo o mesmo padrão, das antigas, do século XVI para cá. Mas eu, Adoro. dessa vez, eu fiz um capítulo inteiro dedicado à guerra, à Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foi um período de muita atividade, sobretudo náutica, né? Com muita tragédia, muito naufrágio, muita coisa que aconteceu na época da guerra, muitas histórias de superação, inclusive, de sobreviventes. E aí eu resolvi fazer um capítulo só de histórias. Na verdade, eu ia fazer um livro inteiro só sobre histórias do mar em tempos de guerra. Depois eu achei que ia ficar um pouco enfadonho, repetitivo demais, um livro inteiro. Aí eu transformei num capítulo do próximo livro, são, se não me engano, esse já está feito, umas 60 e poucas histórias. E E quando é que ele vai estar? Quando você vai lançar então, ele? na verdade, o livro está pronto, eu só estou dando uma revisada, a gente fica querendo cada vez revisar, chega uma hora que alguém tem que dizer para, que está pronto e chega, né? Mas a minha ideia é que ele fique pronto e que comece a ser vendido daqui a uns 2, 3 meses. Na verdade,
eu Tá tinha, perto. na verdade, eu tinha me programado para lançar ele no evento aí no, vocês estão no Rio, né? No estado do Rio. Eu ia lançar ele no Vela Show, que é um evento náutico que vai acontecer, já era para ter acontecido, mas por causa da pandemia já mudou 2 vezes, mas que vai acontecer em Niterói. E agora está marcado, se não me engano, para setembro ou novembro, uma data assim. Mas antes estava programado para ter acontecido em abril, para março, e eu ia lançar lá. Quando a pandemia adiou, eu acabei relaxando, falei, tem mais tempo, vou olhar melhor, tal coisa. Então, muito possivelmente, até o Vela Show ele já vai estar pronto, com certeza. Então, mais ou menos ali em novembro, talvez a gente tenha mais de 200 histórias sobre o mar. E depois eu vou fazer mais, porque Ai, que maravilha! Eu só fico muito feliz com isso. porque tem muita história. Eu tenho tirando o primeiro, tirando as histórias que estão no segundo, eu ainda tenho mais ou menos, com certeza, mais de 600 histórias. Chega meu olhinho brilha, assim. Oh. Já coletadas, assim, e algumas já estão até bem avançadas na pesquisa, outras ainda estão pesquisando. O problema, Maria, é que cada dia surge uma história nova, entendeu? E aí eu, e aí eu me empolgo com a história nova, né? Aí E você fica na posição difícil de ser o juiz, né? Quais histórias eu vou colocar e quais eu não vou colocar. Eu não é, queria estar nessa pele, é, porque eu ia querer colocar todas. Do jeito que eu aí sou, eu ia querer colocar todas. Aí eu, na dúvida, uso o meu critério, que é o único que eu posso usar, né? As histórias que eu acho mais interessantes, ou que acho mais extraordinárias, ou que acho mais peculiares, né? Pela solução ou pela situação, aí eu me dedico a essas histórias e eu seleciono por aí. Tento fazer dar uma mesclada nos temas, né? Para não ficar, mesmo falando sempre sobre naufrágio, sobre acidentes, sobre, enfim, eu tento dar uma variada. Bom, você falou que não queria, falou assim, não viver essas histórias ainda bem. Eu queria ter vivido aquela que ele achou o tesouro. Essa eu queria ter vivido. Então, tesouro é um tema fascinante, né? Porque é uma coisa que parece coisa infanto-juvenil, né? Coisa de criança, achar tesouro, mas tesouro existe, Sim, né? Só você olhar para a história e você vai entender por que tesouros existem, porque no passado todos os meios de transportes eram feitos pelo mar. e Tudo eu acho que essa história ele ficou tipo a vida inteira, assim, não sei, há quase 20 anos pesquisando é, e finalmente conseguiu achar e sim. ficou milionário e pronto, entendeu? Não só ele, como vários, tá? É que a maioria a gente não fica sabendo, porque Claro, é um a maioria, problemaço isso, né? a maioria das Judicialmente isso é pessoas um problemaço. omite isso por questões legais, né? Mas os tesouros existem, né? E tem muita coisa, muita coisa que ainda não foi achado, talvez nunca venha a ser, mas outros vão ser sim. Eu fico muito intrigado com essas histórias de tesouro, porque a gente começa a ler com o pé atrás, né? Dizendo, peraí, isso é coisa de criança, achar tesouro, não sei o quê, e o deserto. Mas não é não. Não é não. Se você Não. analisar o fato, analisar a história, claro que em cima de uma história, você, principalmente as antigas, começa a ter tantas variáveis, tantas vertentes, que o assunto meio que se confunde. Mas a essência continua existindo. Houve alguma coisa, né? Se foi achado ou ainda não foi achado, a gente talvez não tenha certeza, né? Mas que houve. A única coisa que eu acho Não, que com certeza. A única coisa que eu acho que não tem no mar é o Triângulo das Bermudas. O resto eu acredito. Teve até alguém que perguntou se tinha alguma história do Triângulo das Bermudas. Bom, eu não lembro exatamente se tem alguma história aqui do Triângulo, não sei se Não, você lembra. tem Tem. histórias que aconteceram na suposta região do Triângulo das Bermudas, mas sem nenhuma analogia com os supostos fenômenos, porque isso eu não acredito muito, tá? Mas são histórias que aconteceram ali sim, que inclusive alimentaram ainda mais o folclore do Triângulo, né? E tem muitas histórias que acontecem perto que o pessoal já muda a geografia. Já coloca ali dentro, né?
caber Vamos dentro do logo triângulo, agregar. tá Dar vendo? volume, né? Vamos dar volume para polêmica aqui. Vamos dar É volume isso para mesmo. polêmica. É isso aí. Muito legal. Muito legal, Jorge. Bom, eu acho que a gente já vai terminar a live, porque já está dando tempo aqui para terminar. Eu queria saber se você tem alguma consideração final a fazer, tá? Eu agradeço todo mundo que participou. Se tiverem alguma pergunta, pode me mandar. Eu vou colocar de novo aqui o site onde vocês podem comprar o livro, tá? Deixa eu colar aqui. Ixi, não tá colando. Tá, é o www, vai ficar. É www.historiasdomar.com, né? Não é Isso, isso? sem o BR. É o nome do Sem, livro, sem o BR. .com. Muito simples. Então, O livro, o livro custa R$ 49, tá? E o envio é grátis, a pessoa não paga o envio. é, o horário da live, alguém comentou, foi porque eu tô embarcada, então eu trabalho no horário melhor para fazer live de Você está hoje. embarcada? Olha, isso aqui é meu camarote, um camarote de uma Nossa, oficial de náutica do século eu, XXI. eu vi essa cortininha, eu jurava que você estava na sua casa. Não, não, aqui é o navio, aqui é o meu camarote. E assim, foi por isso que foi tão cedo, mas ela vai ficar gravada no meu canal do YouTube. Mas acho que a próxima a gente faz quando eu estiver desembarcada, porque é um tema muito interessante e eu concordo que o horário poderia ter sido melhor se eu estivesse desembarcada, mas é que eu estava tão curiosa para conhecer você que eu falei assim, não, eu tenho que fazer essa live logo, porque senão eu perco, aí depois, sabe, eu queria muito fazer essa live porque eu estava muito curiosa. Que Então, ótimo, cara. assim, o que eu posso falar da minha conclusão final é muito obrigada por ter reunido essas histórias, sabe? E eu aprendi tanta coisa e são histórias maravilhosas e encantadoras. Eu só posso ter muita gratidão pelo fato de você ter tido essa, tipo, essa vontade, né, de reunir isso num livro, porque livros são eternos, né? Gerações e É, gerações vão é. ler esse seu livro e vão agradecer a você. Eu estava até conversando com o Informativo Marítimo, que ele tem histórias fantásticas também. Vocês têm que se conhecer. Vou apresentar vocês dois, porque vocês Por precisam se favor, conhecer. por favor. E eu falo assim, como é que ele conheceu comandantes brasileiros assim fantásticos? E ele fala, conta histórias que você fica chocado. O comandante que desse navio de vapor que usa carvão, ele tinha 10 mil livros sobre o mar na biblioteca dele, na casa dele. Eu falei assim, imagina o que esse homem não sabia, mas ele não deixou nenhum livro, entendeu? E tudo se perdeu e a biblioteca foi desfeita quando ele faleceu, a família foi vendendo para antiquários livros. Então, assim, a pessoa que resolve escrever um livro, ela tem um amor à humanidade, na minha opinião, porque ela está deixando um legado para É, gerações futuras que é é, impagável. é verdade. Qual é o nome do seu canal no YouTube? Olha, Gil Rodrigues, o meu canal é Sarto Oficial, tá? Sarto Oficial, que é o meu sobrenome, Sarto. Sarto Oficial. Esse é o meu canal. E agora com você, Jorge, pode falar suas considerações finais aqui no final dessa live que foi maravilhosa. Uma das Ah, melhores que eu já fiz. eu gosto muito de histórias e gosto muito de falar sobre as histórias, tá? Então, para mim é um prazer. Além de estar ajudando a divulgar o livro, claro, mas eu gosto muito de contar as histórias, mas, na verdade, eu gosto mais é de ouvir as histórias, entendeu? Então, eu sempre peço, falo, cara, quem souber de uma história, me conta, né? Sabe de alguma história? Me conta. Eu adoro ouvir histórias. Então, fica o convite aí para quem assistiu a live, né? Se tiver, Quem quiser principalmente. entrar em contato com você para contar uma história, como é que ele encontra? Eu lhe encontrei pelo Instagram, Histórias Sim, do Mar. É sim. underline, tem um andar ou só Histórias do Mar? Underline História do Mar. É Histórias do Mar underline, né? Ou Isso, não? exato. Mas, Exato. No mas Instagram, tá, gente? pode ser também pelo meu e-mail, não tem problema, que é contato no singular, @ historiasdomar.com, sem o BR, Tá. que é o e-mail do livro, etc. É o e-mail que eu uso aí. E eu, e, e eu publico também na UOL, como eu falei, quase sempre aos sábados eu publico. Geralmente, na verdade, sim, todo sábado eu publico. Eventualmente, publico também durante a semana, como hoje aconteceu. Hoje eu publiquei uma história na UOL, mas todo sábado eu publico histórias na UOL. E qual é a Isso, coluna da UOL que você publica?
Então, elas entram, na verdade, as histórias entram na página inicial da UOL, na primeira página. Então é Ah, que fácil legal. a pessoa encontrar. Mas tem um blog chamado Histórias do Mar lá dentro da UOL, onde na verdade não são bem histórias, eu publico matérias, né? E as matérias sempre remetem a uma história que aconteceu semelhante àquela. E essas histórias estão todas lá dentro do blog chamado Histórias do Mar também, que é dentro da UOL, tá? Se o cara botar lá História do Mar, ele vai achar. Mas todo sábado sai, amanhã não, depois de amanhã, vai sair uma história que é bem instigante. Aconteceu aí semana retrasada lá no Ceará, e é uma história bem dessas que a pessoa lê e fala, opa, o que aconteceu, né? E é isso. Quem quiser acompanhar, tem o maior prazer Bom, aí. muito obrigada, Jorge, por ter aceito. A live foi maravilhosa. E teve alguém aqui que falou, foi o Rafael Reis, para eu mostrar o mar, já que eu estou embarcada e a gente falou aqui 1 hora sobre o mar. Eu vou mostrar Vamos da lá. minha vigia, Eu, eu, ju- finalizar essa eu live. jurava que você estava na sua casa. Não. Eu trabalho no navio que, na verdade, ele fica tá atracado, né? Ele é uma plataforma de regasificação de gás, mas acho que dá para ver o mar daqui, né? Que beleza, hein? Esse aqui é o Porto do Açu, no estado do Rio de Janeiro, no norte do estado. Pertence ao município de São João da Barra. Bom, é isso, gente. Muito obrigada, Jorge, por ter aceito o convite Obrigado. da live. Muito obrigado a todos aqui que ficaram com a gente, tá? Eu acho que essa live foi, nossa, muito, muito maravilhosa. Muito obrigada e tchau, tchau. Outra hora a gente conversa mais. Na publicação do próximo vai ter uma outra live, com certeza. Quando quiser. Tchau. Tchau, tchau.